Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Convido para compor a mesa de autoridades, nesse momento, a excelentíssima senhora senadora da República, Ivete da Silveira. Excelentíssimo senhor secretário da Fazenda do município de Joinville e secretário de Governo interino, Fernando Badi, neste ato representando a prefeita Regiane Gambim. Vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann, nesse momento representando a Câmara de Vereadores de Joinville. Excelentíssimo senhor juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca do município de Joinville, Fernando Speck de Souza. Senhora presidente do Conselho Sinodal Norte Catarinense, Marilise Rodrigues. E o senhor presidente da Associação Educacional Luterana Bom Jesus e Elusque, senhor Hilário Wolfgang. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão solene foi proposta por esse deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 175 anos da presença luterana no município de Joinville. Nesse momento, teremos a execução do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada, dos rios desde sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos, milhos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá paróquias sentas estreladas, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, consegues da justiça clama forte, verás que o vinho teu não pode amor, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras línguas que Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Gostaria de saudar, cumprimentar a advogada Silvana Travasso, nesse ato representando a OAB, subseção de Joinville, Janaína, e a presidente Janaína Silveira Soares Madeira. Gostaria de cumprimentar também o diretor-geral do Grupo Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus Elusque, professor mestre Silvio Jung. Seja muito bem-vindo, professor Silvio. Membro do Conselho Diretor do Grupo Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus, o Rubens Hortz. Seja muito bem-vindo, Rubens. Deputado estadual no período de 1987 a 1991 e constituinte, uma grande referência de todos nós, uma referência boa da política. Então, muito obrigado pela presença ao professor Raulino Roscan. E também o chefe de gabinete Bruno Kurtz, nesse ato representando o gabinete do nosso deputado estadual, amigo deputado Matheus Cadorim. Muito bem-vindo. A seguir, teremos a apresentação de um vídeo institucional. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo. O cristão e no próximo vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. A fé, dedicação, luta e sonhos de Martinho Lutero sobrevivem pela história através de suas ideias e sua perseverança, inspirando no Cristo. Esse homem de fé, através de novos conceitos, plantou sementes no século XVI que até hoje florescem e unem pessoas na fé e no propósito de viver o cristianismo em sua essência. A Igreja Luterana está presente em Joinville desde 1851, quando aqui desembarcaram os primeiros imigrantes. Desde então, ela propaga a mensagem de amor e esperança de Jesus Cristo, unindo pessoas através da fé e atuando com afinco para ajudar os mais necessitados e tornar a cidade um lugar melhor. O DNA do luteranismo está presente no crescimento de Joinville, seja na fundação da Comunidade Evangélica de Joinville, em junho de 1856, seja na raiz de entidades importantes, como o Colégio Bom Jesus, Hospital Dona Helena e o Ancionato Betesda. Hoje, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Joinville é composta de 11 paróquias e 8 comunidades. Além do Instituto Luterano de Obras Sociais, ILUS. Assim, a SEGE se espalha por Joinville levando a mensagem do Cristo e o apoio aos irmãos necessitados nas mais diversas frentes. As sementes plantadas no passado, em terra abençoada, germinam diariamente nas vozes e práticas de fé daqueles que vivem para levar a mensagem de Jesus Cristo. É com base no amor dele que a SEGE cultiva o futuro. Um futuro de fé, esperança e amor ao próximo. Um futuro melhor nos 4 cantos de Joinville. Essa é a missão da SEGE. De levarmos essa mensagem, esse testemunho de que nós
nós, luteranos da cidade de Joinville, temos uma conexão profunda com essa cidade, quando nós levamos água da vida para cada pequeno beco, para cada pequena viela, para cada situação, para cada pessoa, para cada estrutura de sofrimento, para que lá nós realmente possamos viver com Jesus Cristo em intimidade, em amor e com muita alegria. E nesse momento, convido para fazer o uso da palavra a excelentíssima senhora senadora da República, Ivete Apple da Silveira. Passarei o meu microfone aqui, pode ser? Acho que é melhor, né? Boa noite a todos, os joinvilenses e não joinvilenses, os luteranos de Joinville. Meu presidente hoje da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Fernando Krelling. Autoridades aqui presentes, o secretário da Fazenda do município de Joinville e secretário de Governo interino, Fernando Bade. Senhor vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann. Excelentíssimo senhor juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca do município de Joinville, Fernando Speck de Souza. Senhora presidente do Conselho Sinodal Norte Catarinense, Marilice Virchal Rodrigues. E senhor presidente da Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ieluski, Hilário Volkram. Minhas senhoras e meus senhores, hoje permito-me falar não apenas como senadora, mas também como alguém que faz parte dessa história. Nasci em uma família luterana em Brusque. Foi na Igreja Luterana
que aprendi os valores que me acompanham até hoje: a fé em Deus, o respeito ao próximo, a importância do trabalho, da honestidade e do serviço à comunidade. Por isso, essa homenagem aos 175 anos da presença luterana em Joinville também me toca de forma muito pessoal. A história da Igreja Luterana se confunde com a própria história dessa cidade. Desde a chegada dos primeiros imigrantes, a fé caminhou ao lado da educação, da cultura, da solidariedade e do desenvolvimento. Os templos, igrejas, as escolas e as instituições ligadas à comunidade ajudaram a formar gerações de cidadãos comprometidos com o bem comum. Durante os anos que vivi em Joinville, acompanhando Luiz Henrique na prefeitura e mais tarde como primeira-dama do Estado, tive a oportunidade de conhecer ainda mais de perto essa presença tão importante. Sempre encontrei uma comunidade organizada, acolhedora e comprometida com o serviço para as pessoas. E é por isso que esta homenagem é tão justa. Ela reconhece não apenas uma tradição religiosa, mas uma contribuição concreta para o crescimento de Joinville e de Santa Catarina. Como luterana, sinto-me feliz e honrada por participar deste momento e agradeço a todos aqueles que, ao longo desses 175 anos, mantiveram viva uma fé que sempre encontrou expressão no amor ao próximo e no compromisso com a comunidade. Parabenizo o deputado Fernando Crelli pela iniciativa e cumprimento toda a comunidade luterana e seus pastores, suas lideranças e suas famílias. Que Deus continue abençoando esta caminhada e que os valores da fé, da esperança e do serviço continuem inspirando as próximas gerações. Meu muito obrigada. Obrigado, dona Ivete. A seguir, convido o mestre de cerimônias para conduzir a entrega das homenagens. Senhoras e senhores, uma boa noite. O Poder Legislativo catarinense celebra, na noite de hoje, os 175 anos da presença luterana em Joinville, homenageando uma comunidade de fé que contribui de forma expressiva para o desenvolvimento social, cultural e educacional aqui do município. A comunidade luterana tem desempenhado um papel relevante na formação da identidade joinvilense, por meio de suas paróquias, instituições e ações voltadas à educação, à promoção humana e ao serviço ao próximo. Assim, a presença luterana consolidou um legado marcado pela solidariedade, pela ética, pela valorização da família e pelo compromisso com o bem comum, contribuindo para o fortalecimento dos laços comunitários e para o desenvolvimento de Joinville e toda a região. Portanto, para proceder com a entrega das homenagens desta noite, nós convidamos o proponente dessa sessão solene, deputado estadual Fernando Crelli. O senhor pode, por favor, se dirigir ao centro aqui do salão. Para receber a homenagem representando o Sino do Norte catarinense, nós convidamos a presidente do Conselho Sinodal, senhora Marlise Vichral Rodrigues.
Poder Legislativo catarinense ainda presta homenagem à comunidade evangélica de Joinville, representada por seu presidente, senhor Gerson Rudney Benkendorf. Recebe a homenagem à União Paroquial Dona Francisca, representada por seu presidente, senhor Altieres Aparecido Borba. Para receber a homenagem representando o Hospital Dona Helena, convidamos o membro do Conselho e diretor financeiro, Juarez Schroeder. Nestes 175 anos da presença luterana em Joinville, o Poder Legislativo catarinense homenageia a instituição Bethesda, representada pela secretária do Conselho Deliberativo, senhora Carmen Melholz Zefeld. Recebe a homenagem à Associação Educacional Luterana Bom Jesus e Elusque, representado por seu presidente, senhor Hilário Wolfgram. Receber a homenagem representando o Instituto Luterano de Obras Sociais, convidamos o presidente, senhor Rômulo Cícero Eng. A Assembleia Legislativa homenageia em sessão solene a Missão Evangélica União Cristã, representada pelo missionário Fabrício Arendt. Recebe a homenagem à Paróquia Bom Jesus, representada por seu presidente, senhor Fabiano Pensky. O Poder Legislativo catarinense homenageia a Paróquia Cristo Bom Pastor, representada por seu presidente, senhor Kurt Kampmann. Nestes 175 anos da presença luterana em Joinville, o Poder Legislativo catarinense homenageia a Paróquia Cristo Libertador, representada por seu presidente, Ivo Birkholz. Recebe a homenagem à Paróquia Cristo Redentor, neste ato representada por sua presidente, senhora Karine Ziemer Arntz. O Poder Legislativo catarinense presta homenagem à Paróquia da Paz, representada por seu presidente, senhor Edson Michlak.
receber a homenagem, representando a Paróquia dos Apóstolos, convidamos o presidente, senhor Maurício Holz. O Poder Legislativo catarinense homenageia em sessão solene a Paróquia Luz do Mundo, representada por seu presidente, senhor Dário Bergman. Convidamos para receber a homenagem, representando a Paróquia Martin Luther, o presidente da instituição, senhor Jaime Schroeder. O Poder Legislativo catarinense presta homenagem à Paróquia Rio Bonito, representada por seu presidente, senhor Marcelo Rodolfo Pou. Para receber a homenagem do Poder Legislativo catarinense, representando a Paróquia Rio da Prata, nós convidamos o presidente, senhor Valdecir Luiz German. Estes 175 anos da presença luterana em Joinville, o Poder Legislativo catarinense reconhece e homenageia na noite de hoje a Paróquia São Lucas, representada pela vice-presidente, senhora Sandra Maria Ventura Zils. Para receber a homenagem, representando a Paróquia São Marcos, nós convidamos o presidente, senhor Joel Ricardo Geisler. Prosseguimos com as homenagens da noite, convidando para receber o certificado representando a Paróquia São Mateus, o presidente da instituição, senhor Vanclay Francisco Welter. Para receber a homenagem, representando a Paróquia Semeador, nós convidamos o presidente, senhor Renato Steffens. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina presta homenagem à Paróquia Unida em Cristo, representada por sua presidente, senhora Kátia Cristina Reimer Siedschlag. Para receber a homenagem, representando a comunidade luterana Pirabeiraba, convidamos a presidente da instituição, senhora Carmen Melholz Zefeld. Agradecemos ao deputado Fernando Krelin pela entrega das homenagens. Lembramos que essa sessão é transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para a posterior visualização. Além disso, todos os registros fotográficos estarão logo mais disponíveis no site da Assembleia Legislativa gratuitamente.
O link para acesso vocês encontram também nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC, no TikTok, no Instagram e no YouTube. Acompanhem, nos sigam e também fiquem por dentro das notícias e bastidores do Parlamento Catarinense. Neste momento, nós convidamos a todos para acompanharem a interpretação das canções Como Não Entoar Teu Louvor, de Chris Tomlin, com versão em português, assinada por Hiram Rolo Jr., e também a música Meu Lar, composição de Clayton Nunes, interpretação hoje pelo coral Cristo Consolador, sob regência da maestra Heloíse Galque de Siqueira. Muito obrigado.
Oh
Parabéns, muito obrigado, sensacional, emocionante. E eu só não cantei junto porque eu ainda não estou nessa afinação toda, mas confesso que estou treinando em casa. Gente, nesse momento, para falar em nome de todos os nossos homenageados, eu convido meu pastor da minha igreja, da Igreja Luterana de Piraberaba, pastor Carlos Luiz Krieger, para falar em nome de todos os homenageados. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, de fazer a fala, né, em nome de todos. Boa noite, senhoras e senhores. Eu saúdo membros, líderes aqui que representam comunidades, paróquias, instituições e, de uma maneira muito especial, também saúdo o deputado Fernando Krelling, que por meio dele todas as demais autoridades que aqui se fazem presente. Recebo essa homenagem com muita alegria e muita gratidão em nome de todas as comunidades, paróquias e instituições aqui representadas. E agradeço de uma maneira muito especial a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e, de modo especial, ao deputado Fernando por essa honraria e que de alguma forma celebra esses nossos 175 anos de uma história marcada pela fé, mas também uma história marcada por muitos desafios, porque lidar com pessoas, nós sabemos que não é sempre tão fácil assim. Quem trabalha com pessoas, quem lidera, quem está à frente de uma gestão, sabe o quanto isso requer de cuidado, de paciência, mas ao mesmo tempo, quando nós alcançamos o objetivo, é muito gratificante. E por isso eu, com alegria, posso dizer que nós celebramos, sim, esses 175 anos com muita gratidão. E essa história, de fato, ela só acontece porque nós precisamos reconhecer também que existe um passado. Reconhecer que muitas pessoas, ao chegarem aqui, eles assumiram um papel e um propósito de fazer acontecer aquilo que acreditavam, aquilo que para eles era importante. Mas tudo isso também é resultado de uma fé e de uma confiança num Deus que era maior do que eles. E por causa disso, nós podemos dizer que hoje estamos aqui. A dedicação à formação de famílias, a dedicação ao fortalecimento das próprias comunidades, a educação, a ação social, o cuidado com os vulneráveis, que para dentro da igreja luterana é muito mais do que simplesmente entregar uma cesta básica, mas é um cuidado que olha para o todo da pessoa, que tem a ver com alimento, mas tem a ver com um cuidado físico e tem a ver também com uma direção, uma nova posição. Isso nós conhecemos como ação social ou, mais precisamente, como diaconia no nosso meio. E tudo isso por quê? Porque entendemos que o Evangelho, ele precisa e ele é anunciado por meio dessas ações. Por isso digo que capítulos importantes, eles foram escritos ao longo dessa história, não é verdade, Fernando? Ao longo desses 175 anos, nenhum de nós estava lá no começo, mas que bom que hoje podemos fazer parte dessa história. E com isso também nós somos chamados a olharmos para frente. Nós não podemos simplesmente dizer, ai que bom receber uma homenagem. Nós temos um legado que nós deixamos.
E em cima disso eu trago uma palavra do Salmo 126, no verso 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós podemos nos alegrar. O salmista, ele escreve esse salmo num contexto de retorno para sua pátria, num contexto depois de passar por muitas dificuldades e muitas tribulações. E ele reconhece que há uma alegria porque há esse sentimento de pertença e de cuidado desse Deus, e por isso ele podia se alegrar. E eu quero dizer para cada um de nós, hoje nós podemos nos alegrar, porque em meio aos problemas, em meio às dificuldades, também houveram alegrias, e o resultado disso é que nós hoje estamos aqui. Então, diante disso, podemos manifestar o que? Gratidão. Gratidão que sustentou cada passo, seja dos desbravadores, dos pioneiros. Gratidão àqueles que estiveram à frente de batalhas, de serviços que nem sempre foram tão fáceis como hoje nós aqui nos encontramos, mas de desbravar lugares para poder ali se reunir e também fazer a sua história. Agradecer porque de alguma forma esse trabalho ele foi abençoado. Agradecer porque Deus, no meio dessa história toda, ele se fez fiel em cada momento. Mas também ao longo dessa história, Deus ele derramou sobre a vida de todos esses que fazem parte dessa caminhada a sua força. E por isso nós estamos aqui hoje. E isso nos leva a um convite que o apóstolo Paulo ele nos faz em 1 Tessalonicenses capítulo 18, onde ele diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, em tudo tenha um coração agradecido. Agradecido então primeiramente a Deus por essa história, agradecido aos pioneiros, agradecido aos que hoje aqui estão e representam cada instituição, cada comunidade, cada paróquia e que tem servido com dedicação, mas também gratidão às autoridades que reconhecem a contribuição da Igreja Luterana aqui em Joinville. Então, para nós, integrantes de cada comunidade, paróquia, instituição, receber essa homenagem significa, deputado, reconhecer que somos herdeiros de um legado precioso. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos reconhecer que somos responsáveis em transmitir às próximas gerações o que cremos, quais são os nossos valores e também quais são os nossos propósitos quanto luteranos aqui nessa cidade. E é um privilégio caminhar ao lado de cada um de vocês que vivem e que experimentam a fé, a integridade e a disposição para servir. Que este reconhecimento público não seja apenas uma celebração do passado, mas também um incentivo para continuarmos semeando esperança, promovendo a paz, fortalecendo famílias, quando tantas vezes nos é dito que a família tradicional ela já não tem mais efeito, já não tem mais valor, e testemunhando valores, mas valores cristãos, valores regimentados nas Escrituras Sagradas, valores que constituíram a nossa Constituição Federal, valores que de fato nos representam
como cidadão a cada dia. E isso, de alguma forma, também nos leva a olhar para a eternidade. Nós ouvimos duas canções. Uma canção que dizia como não agradecer, como não entoar um hino de louvor a Deus. E uma outra canção nos falava que há um lugar preparado. Há um lugar preparado porque um dia Deus se tornou gente e veio a esse mundo trazer e anunciar uma mensagem de vida e também de esperança. E essa esperança, ela não se resume apenas a esse mundo, não se resume a essa cidade, vai além, porque Jesus Cristo também nos lembra que nada pode nos afastar do amor de Deus, até mesmo a morte não tem esse poder, e esse é o legado, essa é a confiança, e essa é a esperança, que nós somos chamados a viver, a acreditar para aqueles que estão à nossa volta e da mesma forma àqueles que virão, para que um dia, movidos por esta fé, em Cristo Jesus, único Senhor e Salvador, possamos nos encontrar também na eternidade. Então, muito obrigado, deputado Fernando Krelling, por essa homenagem à Assembleia Legislativa, por esta sessão solene, e a todos que, ao longo desses 175 anos, ajudaram a construir essa bela história de fé, serviço e cuidado com o outro, que é o nosso maior bem. Que Deus continue abençoando nossas comunidades, nossas paróquias, nossas instituições, nossas famílias e toda esta cidade. Muito obrigado. Quero aproveitar também nesse momento e agradecer muito a esse grupo, capitaneado também pelo pastor Cristiano. Nós montamos um grupo de WhatsApp, pastor Cristiano, junto com a minha equipe, para que a gente pudesse fazer essa sessão. Então, pastor Carlos, pastor Cristiano e todo o grupo foram fundamentais para que isso se tornasse uma realidade. Então, minha gratidão ao pastor Cristiano, ao pastor Carlos, ao Thierry, todos que fizeram parte desse grupo, por esse momento mágico, esse momento de gratidão e de reconhecimento. Nesse momento também convido para fazer o uso da palavra o pastor sínodo norte catarinense, senhor Claudir Burman. Muito boa noite. Muito obrigado, deputado Fernando Krelling, pela iniciativa dessa sessão solene, nessa noite. Eu lembro e também ainda agradeço pela sessão solene, em 2024, pelos 200 anos de presença luterana no Brasil, sessão ocorrida em Florianópolis. Celebrar os 175 anos de presença luterana em Joinville é revisitar a história de nossas comunidades e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui nesse contexto. É a história de pessoas imigrantes, homens e mulheres, que deixaram a herança da fé em Jesus Cristo, na forma da confessionalidade luterana, deixaram as gerações posteriores até os tempos atuais. É claro, é necessário que a gente também lembre que nesse território aqui também já havia outros habitantes antes que os imigrantes chegassem. Havia outros habitantes com seus jeitos, suas culturas,
E essa é uma história que em Joinville vem sendo aos poucos também resgatada. É uma história que ainda não recebeu a valoração adequada. Mas, de outra parte, a chegada da imigração europeia em 1851 e décadas seguintes estabeleceu um novo marco de ocupação, cujas marcas são perceptíveis em nossa sociedade. Quando pessoas migram, elas levam ou trazem consigo tanto questões materiais quanto imateriais. De um lado, ocupam espaços físicos, ocupam espaços geográficos, mas de outro lado, preenchem também esses novos espaços com novos costumes, novas tradições, novas culturas. E isso aqui aconteceu. Foi assim que, além de ferramentas, além de sementes e sonhos por um novo começo numa nova terra, aquelas pessoas imigrantes do século XIX trouxeram consigo a tradição religiosa protestante. Dentre essa forma religiosa protestante, a que se impôs foi a forma luterana. Embora, nos primeiros tempos, também outras formas protestantes coexistissem. Destaco que nossa confessionalidade luterana, desde o princípio, é marcada pela centralidade na palavra de Deus, pela valorização da educação, pela vida comunitária, enfim, pelo cuidado com as pessoas desde o início até o final da sua vida. Por isso há em Joinville tantas comunidades luteranas, como em boa medida aqui nessa noite podemos ver. Por isso, nós temos aqui essa instituição, Bom Jesus de Elusque. Temos hospitais como Dona Helena, Betesda. Temos tantos cemitérios originados ou ainda ligados à nossa igreja. Ou seja, houve e há ênfase pelo cuidado do ser humano em sua integralidade, desde o começo até o final da sua vida. Celebrar os 175 anos de presença luterana em Joinville também significa reconhecer a diversidade que hoje compõe o luteranismo joinvilense. Se no início a comunidade era formada quase exclusivamente por imigrantes e seus descendentes, hoje nossas comunidades reúnem cada vez mais pessoas de diferentes origens, diferentes histórias, diferentes trajetórias. Essa pluralidade enriquece a vivência da fé e amplia o alcance da missão, mostrando que o Evangelho continua vivo e relevante para novas gerações. Ao completar 175 anos, a comunidade luterana de toda Joinville olha para trás com gratidão e olha para frente com responsabilidade. Os desafios do mundo contemporâneo, a desigualdade social, o individualismo, a crise ambiental, a transformação tecnológica e tantos outros desafios que poderíamos relacionar, exigem uma fé que dialoga, acolhe e age. O legado, como o pastor Carlos também mencionou, o legado recebido inspira a continuar construindo pontes, promovendo justiça e anunciando também a graça de Deus, através de Jesus Cristo, que liberta e transforma. Parabéns a todos e todas que fazem parte dessa belíssima história da Igreja Luterana no contexto de Joinville.
E muito obrigado mais uma vez, deputado Fernando, por essa iniciativa. Amém. Muito obrigado, pastor Claudir. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o vereador Henrique Deckmann, neste ato representando a Câmara de Vereadores. Boa noite. Uma alegria toda especial estarmos aqui hoje à noite. Deputado Fernando, obrigado pelo convite em fazer parte da equipe, em compartilhar até a ideia. A equipe da Assembleia está toda aqui ainda? Estão todos aqui. Eu quero pedir a nós aqui, uma grande salva de palmas para a equipe da Assembleia Legislativa que organizou toda essa noite. Parabéns a vocês pelo trabalho. E quero dizer que vocês estão trabalhando tão bem que a gente nem nota que vocês estão aqui. E isso é um presente, porque nos dá tranquilidade. Parabéns pelo capricho. Quando o senhor pergunta cuidado. se eles estão aqui ainda bem que estão aqui ainda, já pensou? Senão não ia ter pagamento completo esse mês, hein? Já pensou só, gente? Sim, muito bom. Parabéns pelo vosso trabalho e amável receptividade. Eu estava pensando aqui numa palavra que pudéssemos entender um pouco essa dimensão de nós aqui, essa ideia de igreja. E eu me lembrei rapidamente, me permitam os pastores, liderança aqui, quando Paulo diz, a casa de César vos saúda. Isso quer dizer que a palavra chegou ao governo de Roma. A casa de César vos saúda. Essa dimensão tão rica e gostosa, que não diz nós nesse quadrado, eles lá e nós aqui. Mas nessa mistura, nessa mescla, na graça de Deus, de poder fazer a diferença onde quer que estejamos. E assim também eu entendo que a comunidade luterana, a igreja luterana, dentro desse contexto também a MIUC, dentro desse contexto a SEGE, dentro desse contexto também a nossa paróquia Dona Francisca, toda essa região de Pirabeiraba, uns marcados por alemães, outros por suíços, ao PDF, mas pessoas que não aguentaram e dizer, ficamos dentro de quatro paredes, mas disseram, temos que ser missão onde quer que estejamos. E aqui eu estava tentando enumerar um pouquinho, criança, adolescente, pessoa com deficiência, em Joinville, todo o trabalho da pessoa com deficiência começou num diálogo com o Sínodo Alemanha e SEGE. Aqui começou o trabalho, dona Ivete, com a pessoa com deficiência na Igreja da Paz, se não me engano, aqui no centro, ou lá na Bom Pastor, e assim foi. Nesta visão, para aqueles que até então não eram olhados. A questão do esporte, a mulher, os jovens, o idoso, a educação, os corais, os hospitais, as visitações, os bons cafés e churrasco também. Faz bem a gente se encontrar e celebrar a vida. A diaconia, a Lelute, estudos bíblicos. O que poderíamos enumerar aqui? Onde pessoas se sentiram acolhidas. Os corais cantando. É a palavra cantada nos dando esperança e consolo e apontando o alvo até estar lá. E por isso quero dar os parabéns ao nosso querido deputado Fernando Krelling pela iniciativa e também obrigado ao bom Jesus por podermos fazer aqui neste belo lugar que é um símbolo do município de Joinville, também secretário Bade, também o nosso juiz, diretor aqui da nossa comarca, e também a Marilza, obrigado também, recém-eleita como primeira mulher presidente do Sínodo Norte Catarinense. Isso é um presentaço. E queridos, no meio dos desafios que o Brasil vivencia, onde se fala tanto dessa palavra, que às vezes tu diz, meu Senhor, o que está virando essa nação? Uma das coisas que a gente pode
aprender a partir de Lutero e dessa descoberta do Evangelho, sola gratia, sola Escritura, solos Christus. É esta ideia de princípios, esta ideia da ética, esta ideia de poder reconhecer e que precisamos no Brasil deste tipo de arrependimento. Sabe qual é o arrependimento que eu creio que nós precisamos no Brasil? É o arrependimento daquele homem que estava sobre uma árvore, querendo descobrir quem é este Jesus. Ele desce da árvore depressa, e Jesus diz: eu quero estar na tua casa. E quando este pequeno Zaqueu diz: Senhor, eu resolvo dar a metade, aliás, eu resolvo dar o dobro do que eu peguei de quem não devia ter pego. E onde eu peguei demais, e onde é meu, metade, o dobro e devolvo. E Jesus diz: hoje houve arrependimento nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Então que este evangelho, esta história na qual se construiu Joinville, primeiro culto, Natal de 1851, primeiro culto aqui em Joinville foi do Natal, aqui no centro. Dessa referência da torre, do lugar que diz: ei, é lá que nós queremos encontrar, possa irradiar como raios de bênção para a cidade, mas para olhar para isso, o que o Brasil precisa é deste arrependimento, que diz: eu devolvo onde eu desviei, eu peguei onde eu peguei demais. É isso que precisamos no meio de tantas más notícias dessa nação. E é desse cerne que nós precisamos, como pastor Carlos lembrou e pastor Claudir, não só lembrar do passado, mas do que fomos dele impregnado. E pela graça de Deus, nós podermos, pela graça, como pecadores que dependem desta graça que nos abraça, e que ao mesmo tempo nos salva, e ao mesmo tempo nos responsabiliza, de poder dizer: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Deste princípio, o Brasil precisa. Deste princípio, Joinville precisa, e onde quer que estejamos. E para terminar, quero deixar aqui uma palavra que tem me marcado muito, me corrijam depois se eu estiver errado, que numa das palavras que é dita sobre Lutero disse: se eu soubesse que o fim do mundo seria amanhã, ou se Jesus voltasse amanhã, eu ainda hoje ia plantar um pé de maçã, uma macieira, que significa o quê? Até amanhã, nós temos responsabilidade nessa terra. Até amanhã, impulsionados pela graça, somos chamados a fazer a diferença. Até amanhã, luz do mundo, sal da terra, na dependência da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. Parabéns, obrigado deputado mais uma vez pela homenagem, e parabéns àqueles que têm continuado esse legado no agir de Deus, do seu Espírito Santo. Muito obrigado. Nesse momento, convido para fazer o uso da palavra o secretário de Governo interino e também secretário municipal da Fazenda, Fernando Bade, que nesse momento representa a nossa prefeita, Regiane Gambim. Senhoras e senhores, boa noite. Começo aqui agradecendo e parabenizando nosso deputado Fernando Crelin, como luterano que sou, por estar aqui nessa homenagem, por ter proposto essa homenagem pelos 175 anos da nossa igreja luterana aqui na cidade. Eu trago um abraço da nossa prefeita Regiane, aproveito para seguir cumprimentando a senadora Ivete, que aqui está. É difícil falar depois do vereador Henrique, ele tem um dom da oratória muito forte, fez uma bela fala. Doutor Fernando, senhor Hilário e senhora Marilise, e em nome de vocês dois, né, parabenizar a todos aqui pelos nossos 175 anos. Vou quebrar aqui um pouco o protocolo,
dar uma boa noite para a Sandra, que está aqui, que é da nossa São Lucas, né, Sandra? Eu sou lá da São Lucas, então tinha que fazer esse agradecimento especial para a nossa comunidade lá. Uma sociedade forte, gente, a nossa cidade forte, ela se faz quando a gente tem uma junção de sociedade civil, as nossas comunidades cristãs, poder judiciário, poder executivo, legislativo, quando a gente consegue juntar essas coisas todas. Isso é uma coisa que Joinville, ao longo do tempo, conseguiu fazer e fazer muito bem. A gente precisa sempre, e eu faço isso muito, e hoje à noite eu estava pensando aqui, enquanto sentado ali, o que eu ia dizer aqui. Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para trás, e olhar para trás com muita gratidão de todos que já tomaram, já foram lideranças nessa nossa cidade, nesses nossos 175 anos, e muito bem conduziram a nossa cidade até aqui. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Muitos já tomaram decisão e sejam nas nossas comunidades, ou sejam lá no Poder Executivo, que hoje estou aqui representando na Prefeitura, ou no Legislativo, que o vereador Henrique está aqui, Legislativo Estadual, que o nosso deputado está aqui, Federal, que a nossa senadora está aqui, mas são pessoas que ao longo dos anos foram transformando e durante todo esse tempo a comunidade luterana esteve protagonista nisso tudo na nossa cidade. Isso é muito claro, a gente olha para trás, a gente enxerga isso com as nossas raízes, que já foram narradas pelos que estiveram aqui antes nesse púlpito falando, né? Eu agradeço muito a Deus, eu estava pensando, né? Que sorte a minha que o meu Papa August e a minha Oma Mari escolheram Joinville e entraram aqui em 1924. A gente fala muito na nossa família Bade sobre isso, assim, caramba, que sorte a minha de essa turma fugida de uma Europa pós-Primeira Guerra Mundial, ele, ex-combatente do exército alemão, fugiu de lá e veio fazer uma vida nova, num lugar novo, e aí foi muito bem narrado aqui o quanto eles desbravaram, né? Uma terra, claro que em 24 já era diferente dos nossos primeiros que chegaram lá. Então, como prefeitura, a gente só tem que agradecer a tudo que a gente já fez junto até aqui, e eu termino a minha fala, que é muito rápida, muito breve, fazendo um pedido para vocês, gente, que a gente continue junto, que a gente continue essa sociedade unida que nós somos, para que esse nosso jeito joinvilense de ser, tanta gente que já veio para a nossa cidade, quantos aqui são filhos de imigrantes, eu sou um deles, e tantos que chegam até hoje aqui, mas durante todas essas décadas, a gente conseguiu manter o nosso jeito luterano, o nosso jeito joinvilense, que trouxe essa cidade tão fantástica até aqui. Isso deu muito certo, e a gente tem essa missão, e eu faço esse convite a todos vocês, que a gente siga firme, né? Lideranças ou não, mas que a gente siga firme, mantendo essa cidade boa e que Deus continue protegendo a gente e que continue abençoando o nosso caminho. E mais uma vez, deputado, parabéns por essa homenagem, mais do que justa, aos 175 anos da nossa comunidade luterana. Boa noite a todos. E agora, eu também vou falar. Gente, que noite especial. Muito obrigado pela presença de todos que aqui estão. De uma forma muito carinhosa, Dona Ivete, muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigado por trazer todo esse trabalho, essa dedicação no Senado Federal para a cidade de Joinville, principalmente trazendo recursos para a nossa saúde e para a nossa educação da cidade de Joinville. E quando, cumprimentando a senhora, cumprimento toda a mesa de uma forma muito carinhosa, mas quando eu falo isso, eu volto 175 anos no tempo. Imaginem só, imigrantes atravessando o oceano, chegando numa terra desconhecida, fechada de mata, sem saber o que eles encontrariam. Não sei qual era o tamanho da bagagem, mas eu sei que eles tinham um item muito importante e especial nessa bagagem, que era a fé. A fé de dias melhores, a esperança de dias melhores. E sabe o que eles fizeram quando chegaram aqui? Eles amanheciam todas as manhãs e oravam. Oravam, agradeciam, e no dia seguinte oravam e agradeciam. E eles auxiliaram e ajudaram a construir, que hoje a gente fala, Bade, com muito orgulho,
Nós somos a maior economia de Santa Catarina. Somos a terceira maior economia do sul do país. Nós somos um dos melhores IDHs do Brasil. 28ª potência econômica de 5.570 municípios, doutor Fernando, que nós temos no Brasil. Joinville é a 28ª. Mas Joinville não começou com grandes prédios, com grandes obras. Joinville começou com pessoas. E essas pessoas precisam sim ser reconhecidas e valorizadas. E esses imigrantes que aqui chegaram, e aí pela primeira vez talvez eu posso agradecer e homenagear o meu tetravô, que eu tornei de uma maneira o Karl Krelin, e na época o Krelin era Krolin, K-R-O, e nós abrasileiramos o nosso nome e nós botamos K-R-E. São 13 gerações que a minha família está na igreja luterana. E Karl Krelin, quando veio para cá, ele veio junto, nessa esperança de fazer essa cidade ser uma cidade melhor para todos. Então hoje, para um parlamentar que tem uma sessão solene por ano, direito a uma sessão solene por ano, essa é a segunda sessão solene que eu faço para a igreja luterana. E não é para fazer média, é para agradecer. É uma sessão solene de gratidão. Gratidão àqueles que chegaram aqui 175 anos atrás e deixaram um legado no coração de todos nós. Se hoje nós temos uma educação de qualidade, como referência o Colégio Bom Jesus, se nós temos uma saúde, seja filantrópica, seja privada, com o Dona Helena, com o Hospital Bethesda, é porque os luteranos chegaram aqui. E durante todo esse processo, que deve ter sido muito difícil. Hoje a gente está num momento onde a tecnologia chegou, o mundo, tudo passa muito rápido. Naquela época eles não tinham o WhatsApp, imagino que por isso que as famílias não brigavam tanto, né? Talvez seja isso, eles eram mais unidos, mais próximos. A tecnologia nos afastou muito, mas que a gente possa trazer e levar adiante o que é verdadeiramente ser luterano. Ser luterano não é apenas discursar eu sou luterano. Ser luterano não começa às 9 da manhã de um domingo e acaba às 10h30. Não começa às 19h e 20h30, a gente deixa de ser luterano. Ser luterano, efetivamente, é fazer as nossas ações do dia a dia, no trabalho, na família, em todos os momentos. Isso é ser luterano. Esse é o legado que essas pessoas, os pioneiros, deixaram para todos nós. Alguém imaginava, já pensou? Lá atrás, 175 anos atrás, eles imaginavam que um dia nós estaríamos fazendo uma homenagem a eles? Todo o corpo, os líderes da igreja luterana de Joinville estariam homenageando eles? Nunca imaginaram isso, até porque eles nunca fizeram isso para serem homenageados. Eles fizeram só para deixar um legado no coração de cada um de nós. E todos nós sabemos que ter fé vai muito além também do discurso. Ter fé também é fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, é eternizar o amor no coração das pessoas. E no dia a dia, nos dias de hoje principalmente, nós somos medidos pelo que a gente tem. Aquele cara tem um apartamento, aquele carro daquele cidadão é legal. Todas as pessoas medem as outras pessoas pelo que elas têm de bem material, financeiro. Mas Jesus nos ensinou a medir as pessoas pelo amor que Ele deixou e que a gente faz pelo próximo, pelas outras pessoas. Isso sim é ser igreja. Isso sim é dar continuidade ao legado do luterano. Porque quando a gente for embora daqui, eu nunca vi ninguém levar isso. Eu nunca vi ninguém levar um apartamento junto. Eu nunca vi ninguém levar um carro junto. Mas eu já vi pessoas serem lembradas pelo legado que elas deixaram para o próximo. E aqui eu quero agradecer aos pastores e à comunidade. Quantas vidas foram transformadas através do trabalho de vocês? Muitas vezes trabalhos silenciosos. Quantas pessoas chegaram na dor na igreja? Muitas. Infelizmente não deveria ser assim, mas ainda é. As pessoas, muitas vezes, aqueles que não vieram de um legado luterano, cristão, acabam vindo para a igreja devido à dor. Mas sempre tem um acolhimento. Sempre tem um ombro amigo, um abraço amigo para acolher. Essa é a igreja luterana que 175 anos atrás, eles nos ensinaram. E a gente está dando continuidade. Mesmo em um momento onde tudo mudou. Tudo está muito rápido, mas sabe o que não mudou?
os valores e os princípios. Isso não mudou em hipótese alguma. 175 anos depois, os valores e os princípios que os nossos imigrantes deixaram, a gente continua. Isso é ser igreja. Então, a minha gratidão a cada um de vocês. E deixar um legado que seja efetivo, que seja contínuo e que seja verdadeiro. Existem pessoas que plantam, professor Silvio, árvores. Elas plantam árvores e essas árvores levam anos e anos para crescer. Mas elas continuam plantando e muitas vezes essas pessoas plantam e não vão usufruir da sombra que aquela árvore vai trazer, porque elas não estarão mais aqui. Mas elas continuam plantando árvores para as próximas gerações. Que a gente continue como igreja plantando árvores, plantando o amor no coração das pessoas e, principalmente, tendo empatia com o próximo. Ter empatia com o próximo é viver, se doer, sentir a dor, mas, principalmente, fazer ações que transformem a vida desse próximo. Então, que a gente possa continuar sendo igreja, possa continuar deixando esse legado lindo, que a cidade de Joinville, ela não pode ser medida apenas pelos seus viadutos, pelos seus prédios, pelas suas obras, mas sim pelas pessoas que aqui chegaram e pelas pessoas que continuam fazendo essa cidade, essa potência que é econômica e social. Não existe sociedade forte se não tiver uma economia forte. Não existe economia forte se não tiver uma sociedade forte. E esse é o dom que a igreja nos dá. Na igreja, o rico e o pobre sentam lado a lado. O novo e a pessoa de mais idade sentam do lado a lado. Porque para a igreja, elas são iguais. Não tem diferença nenhuma. A única diferença que tem para a igreja é o amor que essas pessoas fazem pelo próximo. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Viva a igreja luterana, viva a cidade de Joinville. A minha gratidão a cada um de vocês por tirarem um tempinho, uma quinta-noite, e virem até aqui, para que pudessem compartilhar conosco esse momento tão especial, que é um momento aprovado por unanimidade por todos os parlamentares e trazido aqui. Segunda vez que eu faço uma homenagem à igreja luterana, porque realmente é isso que eu sinto. A igreja luterana transformou a minha família, transformou a minha vida e tenho certeza que vai transformar muitas vidas ainda. Deus abençoe todo mundo. E o pessoal da minha assessoria deve ficar doida da vida comigo, porque eles fazem discurso para eu falar, e chega na hora, tudo que eles escreveram eu nem dou bola. E daí eu falo o que está no meu coração. Gente, nesse momento, agradecendo cada um de vocês, a presença de cada um de vocês, a presidência agradece a presença das autoridades e de todos que nos honram com seu comparecimento nessa noite tão especial. E nesse momento convoco sessão solene para amanhã, em horário regimental, no município de Joinville, e após ouvirmos a execução do hino de Joinville, composição de Cláudio Alvim Barbosa, estará encerrada a sessão. Que Deus abençoe poderosamente cada um de nós. Cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores.